Olá, a saúde e a segurança do trabalhador portuário e aquaviário vão ser discutidas hoje no Congresso Nacional aqui na Univale, que começa agora, hoje na segunda-feira, vai até o dia 16. Esse congresso é uma parceria da universidade também com a Fundacentro, ligada ao Ministério do Trabalho. Aqui no estúdio eu converso com a professora Maria Amélia, que é a presidente da Fundacentro, e também com o diretor técnico da Fundacentro, o Robson Spinello. Sejam bem-vindos aqui ao programa Painel Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Obrigado, professor Robson, pela sua presença também. Professora, há uma preocupação bastante grande na questão da saúde e educação do trabalhador portuário e aquaviário, especificamente essas duas atividades, né? Mas na questão também da educação, né? Como é que o Congresso vai discutir essas questões aí de hoje até o dia 16 aqui na Univale? Bom, vai discutir com intensidade, porque a educação ela vai permear todas as questões, na medida em que a educação tem uma ação transversal. Então, a educação, quando nós falamos de informação, a coisa fica um pouco incompleta, porque educar é um pouco mais que isso, não é? Então, nós estamos discutindo, inclusive no Brasil, junto com as nossas demais sedes, quer dizer, a sede é em São Paulo, mas as demais unidades descentralizadas, a possibilidade de estarmos criando uma rede, justamente uma rede educativa em torno da saúde e segurança do trabalhador, com o objetivo de construirmos uma verdadeira e efetiva cultura da prevenção, porque é disso que a Fundacentro se esmera, né? E trabalha em prol disso, ou seja, da prevenção aos riscos, da necessidade de eliminarmos os riscos do ambiente de trabalho. Então, é nesse sentido que nós pensamos que, começando com a criança, né? Certamente essa construção será duradoura, né? Nós sabemos o quanto que a criança é importante na família e o quanto ela leva, não é, a criar uma outra mentalidade entre os adultos. Então, nesse sentido, já estamos assinando termos de cooperação não só com os Ministérios Públicos do Trabalho, como os tribunais regionais do trabalho, assim como as secretarias municipais, para nós começarmos um trabalho educativo a partir da educação infantil. Porque é lá que se formam as personalidades, é lá que a gente cria a mentalidade do novo. Então, essa necessidade da prevenção já era embutida, né, nas declarações, na própria formação da Organização Internacional do Trabalho. E, a partir da ideia da prevenção, a ideia da educação se faz necessaríssima, né? Como que as universidades podem ser envolvidas nessa questão, professor? Há um plano de buscar também? Há um plano, e esse plano nós já estamos colocando em pauta. Já estamos em contato não só com a Univale, mas com outras universidades federais, inclusive com a ideia de nos constituirmos como um polo de estágio de alunos de licenciatura, porque não é só alunos do curso de educação, de pedagogia, não é? Em todas as áreas. Existe uma gama aí, né, professor, na saúde, exatamente. Né? Até no comércio exterior. Nós queremos criar uma rede, na sexta-feira mesmo já estivemos numa escola na comemoração do 10 de outubro, que é o Dia Nacional da Saúde e Segurança nas Escolas. Então, estivemos numa escola no Rio de Janeiro, porque lá já assinamos um termo de cooperação, até por conta da necessidade, que já deveríamos ter começado, né? Da necessidade de nos ocuparmos com as questões relativas à saúde e segurança no trabalho nas Olimpíadas, principalmente nas obras, não é? E fomos a uma escola
e vimos um trabalho interessantíssimo, mas além disso pensamos, também estamos assinando um termo de cooperação com a municipalidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Educação, onde nós começaremos exatamente com as crianças desde a educação, na educação fundamental e inclusive da educação infantil. Então, tivemos a ideia de começarmos essa relação, ou seja, criarmos essa rede, onde os alunos das escolas técnicas de saúde e segurança no trabalho estariam junto aos alunos do município do Rio de Janeiro, das escolas municipais, ensinando o outro. Isso é muito utilizado na Europa, que é a educação pelos pares. Então, já comentamos com o diretor imediatamente, comentamos com o supervisor e coordenador, que acharam a ideia excelente, inclusive, propiciar, né, a própria educação básica, a própria educação fundamental dos alunos mais novos, os outros do ensino técnico, esse espaço servir de espaço de estágio para eles. Então, eu acho isso fundamental, é uma ideia que a gente está ampliando, ainda não está no papel, mas vimos essa possibilidade muito grande de iniciarmos essa rede e podermos estar aqui expandindo para o Brasil inteiro. Daqui a pouco a gente já está chegando aqui, hoje mesmo falei da ideia da gente já conversar com o secretário de Educação. Pô, que bacana, assim, então a Fundacentro pensa nessa questão da prevenção, né, diretor? E como que é lá nos terminais, né, no pier lá, onde atua, né, o trabalhador portuário e aquaviário? A gente sabe muito que muitos dos terminais são terceirizados, são empresas. As empresas, elas têm essa consciência da prevenção? Olha, da saúde do trabalhador? Eu acho que isso é importante porque até a questão da segurança do trabalho é um investimento, né? Então, a investir na segurança do trabalhador ter um processo de qualidade de produto mais viável para uma sociedade. Essa atividade portuária e aquaviária, que são os dois temas que vão abranger esse congresso que inicia-se hoje, tem como foco principalmente a questão da prevenção de acidentes, né, e a doenças. A gente sabe que o nicho, o cenário de trabalho é muito diferente em vários portos do país, né? E por isso agora o olhar do Brasil está aqui para Itajaí, né? Porque é um importante porto brasileiro e essa atividade aquaviária e portuária, né? Hoje nós temos novos desafios, porque nós temos tecnologia, nós temos um processo de globalização que, quer queira ou não, está entrando nos portos, né? Então o setor patronal, o setor de trabalhador precisa se adequar a essa nova realidade, esse novo cenário. E dentro dessa perspectiva, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos 3 normas regulamentadoras que têm essa temática. A NR29, que fala do trabalho portuário, a NR30, aquaviário, e a NR35, a questão de trabalhos com frigoríficos. E dentro dessa semântica, essas normas que estabelecem requisitos mínimos de segurança do trabalho, a Fundacentro passa a ser um órgão importante na área do governo, porque ela subsidia tecnicamente as questões que a gente entende que devem ser abordadas, né? Neste congresso que a gente vai ter aqui, a gente vai ter mais 52 trabalhos que serão apresentados de temas que vão desde trabalho à altura, a sobrecarga térmica, a trabalhos a céu aberto, a questão de ergonomia. Então nós vamos ter aqui um nicho temático muito interessante, né? Vamos ter especialistas nacionais e internacionais. A OIT vai estar falando aqui da sua experiência prática na questão da implantação da NR35 lá, vamos estar adequando a discussão aqui, vamos ter palestrantes que vão falar sobre os temas, né? E o interessante que se diga que esse congresso abriu espaço para todos os entes, né? Então nós temos espaço para o setor patronal, nós temos espaço para os trabalhadores e o governo também se manifestando. Então eu acho que a principal ação, já que este é o 3º congresso que se realiza, né? O primeiro foi em 2000 em Vitória, o segundo em 2002 em Santos. Ou seja, nós temos um lapso de tempo aí e que a Fundacentro, a professora Maria Amélia, está incumbida pessoalmente na questão de avançar a questão da prevenção no país, né, na questão da saúde do trabalhador. A gente espera que esse congresso vá apresentar para a sociedade e para os seus pares, os trabalhadores, né, os novos desafios que temos que enfrentar. Sem sombra de dúvida, como você estava colocando ainda há pouco a professora Maria Amélia, a educação é o ponto de partida, né, e daí eu acho que é muito salutar esse congresso está acontecendo aqui na Univale,
Porque a Univale é uma essência de formação, né? É um centro de formação. Então, só se muda a cultura prevencionista, só se muda a cultura de uma população através de educação efetiva. A gente sabe que a educação também ocorre nos pares, no seu dia a dia do trabalho, né? Mas a educação levando a informação, levando mecanismos de prevenção, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores. Né? Porque a gente já muitas vezes fala, as pessoas não têm ideia, dimensão do que significa o trabalho portuário e aquaviário. E a gente, às vezes, de uma forma muito simplista, fala, não tem risco. Tem muitos riscos. Muitos, né? São situações muito adversas e muitas vezes ausentes na maioria da população brasileira, porque é um cenário específico, né? Mas ele trabalhava com por exemplo, trabalhava com uma empilhadeira, hoje trabalha num portender, né? Exatamente. Que tem equivalência a um prédio de 8 andares. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa tem medo de altura, né? Precisa passar por um processo psicológico de tratamento para poder estar apto a esse tipo de trabalho. Exatamente. Né? Então, hoje a questão da segurança do trabalho não discute apenas os aspectos da atividade física, da ação física do trabalhador, mas também pega a questão da saúde mental, né, os fatores psicossociais, muitas vezes velados no processo de trabalho. Né, e nós estamos avançando, na medida que nós conseguimos avançar estudos de pesquisa nessa área, pesquisação, trazer como resultado concreto, né, essa intervenção para o trabalhador no setor. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Robson Spinelli, diretor técnico da Fundacentro, e com a professora Maria Amélia também, que é a presidente da Fundacentro, que estão aqui em Itajaí para esse congresso aí, o 3º Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário. Esses trabalhadores aí que também são responsáveis pela riqueza do Brasil, só aqui em Itajaí, 60% da economia gira em torno aí dos terminais portuários de Itajaí e de Navegantes. A gente volta em instantes. O painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Maria Amélia, presidente da Fundacentro, o órgão ligado ao Ministério do Trabalho, e também com o diretor técnico da Fundacentro, Robson Spinelli, sobre o congresso aí nacional que acontece na Univale, abertura hoje a partir das 19h30 e vai até o dia 16, com muita discussão sobre a saúde e a segurança do trabalhador portuário e aquaviário. Professora, a gente conversou bastante sobre a prevenção no primeiro bloco, né? E existe uma preocupação bastante grande, inclusive aqui em Itajaí eles fazem um trabalho intenso na questão da saúde do trabalhador portuário, que é a questão das DSTs, né? E a questão também das drogas. Como que a Fundacentro vem trabalhando essa questão dentro dessas atividades, professora? Olha, essa é um assunto que me interessa muito, que as minhas pesquisas de doutorado e de mestrado foi justamente em torno da questão da educação sexual. E a de doutorado foi bem relativa a essa questão da DST-AIDS. Temos notícia, né, já existem estatísticas médicas que têm colocado esse aumento, né, do número de infectados. Né? Nós, na Fundacentro, reiniciamos uma breve discussão, quer dizer, nós ainda precisamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, não é? Porque existem questões que ainda não estão sendo muito discutidas, não é por conta da Fundacentro em si, até porque nós atendemos as demandas que nos chegam justamente da classe trabalhadora e da classe empresarial. Mas existem questões que começamos a resgatar. Uma delas é a questão mesmo dos estresses. Essa questão das DSTs, o senhor mesmo acabou de colocar a questão do trabalho em altura, da questão dos medos, não é? Dos receios, que muitas das vezes são impeditivos do trabalho e muitas das vezes facilitadores de adoecimentos, de mortes, não é? E doenças mentais também. Isso, essa questão psíquica, essa questão mental, tem nos chegado com muita frequência. Né? Inclusive relacionados não só à questão portuária, né? Nós temos
a questão portuária também muito evidente isso, mas temos, por exemplo, nas plataformas de petróleo, nós temos entre servidores públicos, que é uma questão que esse governo atual, inclusive, tem lutado para melhorar essas condições, não é? Porque os servidores acabaram sendo esquecidos ao longo do tempo, como trabalhadores, não é? Parece que são trabalhadores especiais, né? Tão especiais que ficaram silenciados. Então, neste momento, nós também estamos nos voltando para essa questão e com muitas dificuldades, mas estamos enfrentando dificuldades porque nós temos um número cada vez mais reduzido de especialistas, de técnicos, né? Por conta das grandes aposentadorias, né? Nós temos até o final deste ano, por exemplo, 46% de aposentadorias na Fundacentro de pessoas especializadas. Então, até nisso, nós estamos buscando, junto aos Ministérios Públicos do Trabalho, ajudas financeiras para que nós possamos trazer pesquisadores novos, para que possam estar trabalhando nessa pesquisação junto com aqueles que estão e aqueles que, embora já tendo saído, estão voltando voluntariamente pelo amor que tem a esse trabalho. É realmente a ciência que pode fazer um desenho disso, exatamente, né? Mapear, então, né? nós temos essa preocupação já inscrita em nosso planejamento, agora para o ano de 2015, reforçar isso, porque sabemos que é uma questão preocupante. Porque se aumenta, é porque alguma coisa está acontecendo. E é nesse ponto que os pesquisadores usam a sua expertise, né? De fazer um trabalho junto aos trabalhadores para saber o que está acontecendo de modificação cultural que está levando, ou de trabalho, que está levando a esse adoecimento, que é um adoecimento que parece que ficou um pouco esquecido por conta das melhorias, né? São os coquetéis e tudo mais, mas que está aí de volta. Na questão na parte técnica que vai ser discutida no Congresso, né? Onde que entra, por exemplo, o trabalhador? A gente sabe que as empresas, elas investem em segurança e saúde, né? Mas eu estou acostumado a fazer reportagem, vejo bastante que o trabalhador, ele às vezes ele não quer usar a EPI. De que forma isso pode ser revertido, de que forma vai ser discutida essa questão também? Inicialmente eu gostaria de fazer uma correção. Eu fiz citação da NR35 aqui como frigoríficos, não, é de trabalhos em altura. De trabalhos em altura. Exatamente isso que a gente estava conversando, né? Agora, a inserção do trabalhador, eu acho que o papel que nós estamos fazendo como órgão de governo, né, via Fundacentro, é a permissão do trabalhador no processo de discussão e percepção de risco. Então, para isso, nós temos uma outra NR5, por exemplo, que está agregada a todos os processos de trabalho, que permite ao trabalhador executar um mapa de risco, né? Então, o trabalhador identifica quais são os riscos que ele está acometido. E até dentro de uma avaliação subjetiva, ele avalia se é pequeno, médio ou grande, né? E aquilo já é uma forma de inserir o trabalhador dentro da sua percepção. É óbvio que a gente tem trabalhado, enquanto governo, na Fundacentro em particular, que o trabalhador seja participado em todos os processos de decisão no que diz a segurança do trabalho. Não há nenhuma prática de segurança do trabalho sem envolvimento efetivo do trabalhador, né? Então, se o trabalhador não tiver essa percepção da importância, da relevância dos equipamentos de segurança, né? E a gente prioriza equipamentos de proteção coletiva, ou seja, de que forma eu posso proteger o trabalhador de forma coletiva sem ter que necessariamente colocar um EPI nele. Porque a gente sabe, por outro lado, que o uso de equipamento de proteção individual muitas vezes é desconfortável, né? Porque é uma situação de clima, uma questão de temperatura, inalação, que é desconfortável para o trabalhador. Então, regra geral, nós não adotamos a prática de EPI como primeiro ponto de partida. O EPI, sim, ele é importante, mas quando ele é necessário, esgotadas as condições de controle na fonte da exposição, a questão de ruído, de calor, né, sobrecarga térmica, até a questão da trajetória e, por último, no indivíduo. Né, nossa intervenção, o que a gente quer no indivíduo? É uma conscientização, é uma sensibilização, é uma participação proativa do processo para que ele faça a sua parte. Ou seja, que ele consiga indicar aonde tem situações de risco.
né, que ele participe desse processo, que ele também leve aos seus pares da importância do uso de equipamentos de proteção individual, que ele leve a importância de participar de maneira junto com o SESMIT, né, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que tem engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, ou seja, tem uma equipe preparada, treinada para dar essa retaguarda técnica no processo de trabalho. Então a gente imagina que esse conjunto de trabalhadores, profissionais, né, e aí envolvendo empregador e trabalhadores, a gente vai avançar na qualidade de vida do trabalho. A gente não quer apenas o produto, né, com qualidade. Então hoje o mercado internacional pede ao Brasil a exportação, né, de produtos com qualidade e recebe produtos também que têm um padrão de qualidade. Mas o que representa essa qualidade do produto? O processamento desses produtos com segurança, com qualidade de vida do trabalhador, e é isso que a gente está aqui trazendo essa discussão. Tem que ser uma exportação e importação sustentável, né? Isso, assim, a saúde do trabalhador faz parte da sustentabilidade desse processo. Exatamente. Né? Então a gente aí está discutindo, a gente sabe que o Brasil não é dos piores cenários, a gente já avançou muito nessa questão, mas nós temos cenários internacionais que ainda são agravantes, né, que são sérios, são dias de risco do trabalho e adoecimentos, né, mas a gente quer, inclusive o Brasil agora tem levado a sua experiência para outros países, né, então acho que é importante que a gente está exportando experiência, a gente tem muito a avançar, mas a gente só avança se a gente realmente construir uma cultura, e a cultura não se desenvolve de um dia para o outro. A cultura é uma prática, e por isso nossa intervenção, como a professora Maria Amélia disse, a intervenção começa na formação, no ensino, porque o profissional que já começa no mercado de ensino com cultura prevencionista, ele será um profissional, um químico, um técnico, um engenheiro, um médico, com uma percepção mais proativa no que diz respeito à segurança do trabalho. O OGMO, ele participa também como parceiro dessa questão? Sim, o OGMO tem participado, está participando, até porque a gente está tendo agora uma plena atividade com a Fundacentro, né, que é uma parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho, né, e aí o OGMO também, através de uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho, que solicitou à Fundacentro uma interveniência de pesquisação, né, o OGMO percebeu que a construção de prevenção, né, e a identificação dos riscos e o que pode ser feito evitará novas doenças, novos acidentes do trabalho. Então, eu acho que existe já uma prática dos órgãos perceberem que é necessário investir em segurança do trabalho. Né? A gente sabe que a gente tem dificuldades, tem cenários, tem momentos diferentes, mas nesse momento eu acho que essa parceria tripartite, né, que é colocar na mesa, discutir, ela só vai trazer bons frutos ao trabalhador. Que a gente entende que deveria existir uma coisa comum entre essas partes, que é o bem-estar do trabalhador e um processo produtivo com qualidade, com sustentabilidade. Pois é isso que o senhor falou, a preocupação também ao afastamento do trabalhador, né? Isso também economicamente não é viável nem para o trabalhador portuário, nem para as empresas que contratam, porque o trabalhador também ganha por produção, né? Principalmente os trabalhadores avulsos, né? Então isso é interessante investir nessa questão, né? Com certeza, e até diga-se passagem, nós temos aqui nesse congresso, vai ter palestras que vão estar falando inclusive dessa questão do trabalhador avulso, né? Porque é uma outra preocupação nossa em relação ao monitoramento da saúde desses trabalhadores, né? Porque eles trabalham de forma avulsa, mas depois você não tem o feedback do que aconteceu com os trabalhadores, quais foram os riscos que foram expostos, se não houve controle, quais são os acometimentos. Né? Então, a quem ele vai reportar, né? A quem vai reportar, exatamente. Essas questões são interessantes, porque às vezes como não chega para vocês tantos problemas, então tendo essa conscientização e tendo os órgãos, os sindicatos, né, como parceiros, né? Isso são bancos de dados que depois vão fortalecer nessa pesquisa que a professora Maria Amélia falou. Né? Nós estamos percebendo que o Sindicato de Trabalhadores tem de forma ativa, né, propiciado essa discussão e tem provocado essa pauta. Né? Então, acho que isso é um grande avanço, né? Porque hoje não estão apenas querendo receber adicionais, né? Porque existem adicionais, mas querendo investir na melhoria da condição de trabalho. Né? E, por outro lado, os órgãos têm percebido da necessidade de fazer essa implementação, abrindo o seu próprio serviço, a sua tecnologia. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, bom congresso aí. Lembrando que o congresso começa hoje, 19h30, com a presença do ministro do Trabalho aqui, trazendo aí toda essa questão. Então, agradeço a senhora, professora, e agradeço também ao diretor técnico. Muito obrigado aí pela presença, pelos esclarecimentos aí. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.